Vou fazer um videozinho aqui. Primeiro vídeo do canal, retornando agora. Sendo sincero, eu estava refletindo um pouco sobre algumas coisas e parei para avaliar quantas vezes eu deixei isso de lado, sabe? Essa vontade de criar conteúdo, esse desejo de estar fazendo mais, de poder produzir, nem que seja para mim, para os meus filhos no futuro, nem que seja para poder desfrutar de momentos com a minha família no futuro, sabe? Eu lá com meus 40 anos, podendo mostrar para os meus filhos um vídeo de 25 anos. E eu tinha criado um vídeo no início desse ano que eu queria postar no YouTube. Foi uma trilha que eu fiz. Eu não sei se eu ainda tenho o vídeo, depois eu vou procurar. Uma trilha que eu fiz lá no Rio de Janeiro, para um momento conflitante da minha vida, que eu podia ter simplesmente desistido, sabe? Por causa dos meus objetivos, por causa daquilo que eu idealizava, mas que me deu forças para continuar, que me deu forças para poder seguir, que me deu forças para caminhar cada vez mais numa direção muito melhor da que eu estava seguindo. E querendo ou não, depois disso eu acabei esquecendo esse objetivo, esquecendo esse propósito, esquecendo o quanto era importante para mim estar criando esses vídeos, o quanto era importante para mim estar dedicando tempo para poder ter memórias significativas, memórias que eu vou poder guardar para mim, momentos de reflexão, vídeos desse que eu já fiz várias e várias vezes no passado, mas quantas vezes eu desisti, sabe? Vídeos desses que me fizeram evoluir, e quando eu vejo esses vídeos me mostra o quanto eu tenho crescido, amadurecido. Então eu voltei. Eu confesso que eu voltei e agora para ficar. Eu vou continuar gravando meus vídeos, mesmo que seja só pra mim, mesmo que o único significado que tenha seja só mostrar pra minha família. Pra mim, mais do que isso, eu acho que é insignificante. Essa ideia de fama, essa ideia de sucesso, querer mostrar, querer ser aprovado pelos outros, eu acho que isso é a maior baboseira que o ser humano inventou na vida dele, que gera mais problema do que ajuda, sabe? Tipo, eu tenho refletido sobre alguns contextos, e um desses contextos é o fato de que as maneiras que os Satanás tentaram influenciar o ser humano. Para pra pensar comigo, no Éden, Adão e Eva pecam por querer conhecimento, por achar que o fruto do bem e do mal ia dar esse conhecimento para eles, sabe? Deus já tinha dado tudo o que eles precisavam. Adão tinha uma esposa, Adão tinha um lar, tinha um ambiente de intimidade, um ambiente de calmaria, um ambiente de tranquilidade. Adão e Eva tinham tudo o que eles precisavam, eles tinham a presença de Deus, e mesmo assim eles quiseram optar por fazer as coisas sozinhos. Mesmo assim, eles quiseram pegar o caminho que talvez adiantaria o processo, adiantaria aquilo que Deus tinha sonhado e planejado para eles, e aí eles decidem fazer algo fora da vontade de Deus, falando para Deus meio que, sabe, eu não preciso de você aqui. E olha só o caos que eles causaram, o que Adão e Eva causou. Aquilo que ia ser bênção para a vida deles, eles acabaram destruindo, e não destruíram só eles, mas toda a humanidade. E aí Deus restaura, Deus traz restauração por meio de Jesus Cristo. E aí eu estava refletindo um pouco sobre a maneira que Satanás tenta Jesus. E depois de 4.000, 5.000 anos, vamos dizer mais ou menos isso, 4.000, eu acho que 3, 4.000 anos depois, quando Jesus vem para a Terra e Satanás tenta ele, eu percebi um novo padrão que Satanás trazia na sua conversa. Quando Satanás vai de encontro com Jesus, ele não olha
só para aquilo que Jesus queria, ou para o objetivo que Jesus tinha. Porque no final ele vai tentar Jesus nisso. Se você se ajoelhar, eu te darei todas as nações. É isso que ele fala. Por quê? Porque ele está tentando antecipar algo que Deus já deu para Jesus. Jesus já tinha todas as nações. Jesus já ia ser rei. Jesus, ele veio para trazer o reino de Deus. Então, Satanás tenta antecipar isso. Porque a natureza do homem é a tentativa de antecipar alguma coisa. Mas eu percebi que Satanás, ele descobriu uma coisa muito interessante nesse processo todo. Que ele não precisava mais fazer com que o homem se antecipasse. Porque mais do que o homem querer se antecipar, é o homem querer provar algo. Quando Satanás tenta Jesus, ele vai com uma abordagem diferente. Satanás sabia que Jesus era o Filho de Deus. Satanás, ele tinha convicção disso. Se Jesus quisesse, ele poderia transformar a pedra em pão. Depois do jejum, os anjos vieram servir a Cristo. Então, Jesus tinha todo o poder e toda a autoridade. E a atitude de Satanás não foi negar ou omitir alguma coisa, não foi manipular a verdade. Ele só fez uma única coisa simples, uma coisa que muitas das vezes nós caímos facilmente hoje em dia, que é a necessidade de provar alguma coisa a alguém. Satanás, ele não falou que Jesus não tinha poder. Ele falou: se você tem poder, me prova. Se tu tem poder, vai lá e transforma essa pedra em pão. A Bíblia diz que se você cair, os anjos virão e te salvarão, então pula daqui. Me prova que isso é verdade. Satanás vai lá, pega um texto, manipula ele e pede para que Jesus prove para ele. E Jesus nega ele 3 vezes, porque Jesus sabia quem ele era, obviamente. Jesus não ia pecar, não ia cair nas artimanhas de Satanás. Isso daí, obviamente, isso nunca ia acontecer, mas me mostra um padrão muito interessante do comportamento do ser humano e de algo que Satanás descobriu no comportamento do ser humano. Que muitas das vezes reis, príncipes, pessoas de autoridade, pessoas que tinham tudo, pessoas que não faltavam absolutamente nada para elas, muitas das vezes elas caíram na tentativa de provar algo a alguém. Muitas das vezes elas não tinham como cair, elas não tinham como se precipitar, mas na tentativa de provar alguma coisa, eles caíram. Porque, querendo ou não, toda vez que a gente tenta antecipar, toda vez que a gente tenta provar alguma coisa a alguém, nós acabamos tirando quem somos da jogada e quem Deus é da jogada. Porque a tentativa de antecipar algo é falar para Deus que o tempo dele é o incorreto. E a tentativa de provar alguma coisa é porque você não consegue enxergar de fato quem você é naquilo que você faz. Então, essa reflexão que eu tenho para hoje, não quero mais tentar provar nada a ninguém ou dizer que esse vídeo é mais para mim. Eu vou deixar lá, se alguém quiser ver, veja, se ninguém quiser também, eu não ligo. Mas se eu puder ensinar isso pro meu filho quando eu tiver uns 40 anos, ele puder ver esse vídeo da minha maturidade de 25 anos, que não é muita, sabe? Eu já vou ter feito alguma coisa boa pra quem merece, entendeu? Porque pra mim, com certeza, quem merece ver isso é meu filho. Então, é isso.